Em agosto de 2019, o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse em entrevista que a Argentina deveria ser isolada do Mercosul caso o grupo de Cristina Kirchner, peronista, ganhasse as eleições, como de fato ganhou com Alberto Fernandes. Muito se criticou o presidente por sua fala, mas pouco se contestou, como de fato pouco se contesta, que o peronismo era um movimento, um partido político de esquerda. Mas vamos procurar entender um pouco melhor essa confusão. Juan Domingo Perón é uma espécie de Getúlio Vargas brasileiro, que assim como no Brasil, entregou vários direitos, sindicalizou trabalhadores e aumentou diversas vezes o salário mínimo. Mas de forma alguma isso quer dizer que fosse bonzinho. Simplesmente entregou os anéis para não dar os dedos. Simplesmente possuía a intenção de organizar os trabalhadores para que eles mesmos não se organizassem. Assim, Perón capturou o apoio do Partido Comunista Argentino e até mesmo de alguns trotskistas, que apesar de não o apoiar, votavam criticamente nele. Pois bem, a Argentina foi uma economia moderna, liberal e progressista, até pelo menos a década de 1950. Era a Suíça europeia da América Latina. O presidente Sarmiento, por exemplo, em 1870, instituiu a escola pública para todo mundo. Além disso, de sua urbanidade enriquecida, que Buenos Aires era conhecida como a capital parisiense na América Latina, e as terras pampeanas geravam uma riqueza agrícola para além de sua urbanidade suntuosa. Mas, como o primeiro país na América Latina a se industrializar, a Argentina sofreu muito com isso, as contradições do capitalismo. E alguém, ou algo, precisava organizar esta grande massa de classe operária concentrada em poucas cidades. Outra curiosidade bastante interessante é que Perón foi um gorila, isto é, um militar. Ele mesmo era conhecido e chamado pelo seu povo de El General. Carlos Menem, um presidente argentino que governou por lá por cerca de 10 anos, de 1989 a 1999, foi considerado o grande expoente do neoliberalismo na Argentina. Acusado de corrupção, privatista, caos econômico, e ele é apoiado, ou pelo menos foi diversas vezes elogiado por ninguém menos do que Javier Milei. E Menem era peronista. Mas afinal de contas, por que o peronismo é acusado de marxista-leninista, ou pelo menos de comunista? Muito por causa de seu governo assistencialista, de ajuda para com os trabalhadores e pelo devido controle que exerceu sobre os sindicatos. Essa ideia, além de não entender o que é marxismo, evidentemente não entende sequer o que foi ou o que é o peronismo. Perón, assim como Vargas ou como Lula, certamente está à esquerda de Donald Trump. Mas em algumas questões políticas, por exemplo, Jair Bolsonaro pode estar à esquerda de Lula, ou Vargas à direita de Perón. Ou Perón à direita de Lula. Ou Bolsonaro até mesmo à esquerda de Lula. Tudo depende do espectro político e do horizonte com o qual olhamos. O fato é que Perón deixou como legado o principal partido argentino, o Partido Justicialista, fusão de outras organizações próximas da própria Perón, que foi fundado oficialmente em 1946. Esse partido simplesmente elegeu pelo menos 8 presidentes da República lá na Argentina. Depois da sua morte, como é de acontecer, o peronismo se dividiu entre várias tendências que se odeiam entre si. Fruto disso, o maior exemplo foi o massacre de Ezeiza, que matou pelo menos 17 pessoas e mais de 300 feridos, que ocorreu numa pequena cidade argentina em 20 de junho de 1973. A mais engraçada dessas tendências, e de fato a mais burra, é a tendência revolucionária liderada por Oscar Bidegain. Essa tendência simplesmente acreditava que depois da ditadura militar argentina, deveriam voltar com Perón ao solo argentino e, por sua popularidade e por ser amado pelo seu povo, ele simplesmente deveria decretar que a Argentina era agora uma pátria socialista e instituir o socialismo de uma vez. Eu nem preciso dizer o que Perón achava dessa palhaçada. O fato de, em algum momento histórico, essas correntes políticas terem se confrontado com alguma oposição abertamente direitista, ou anticomunista, ou antinacional, fez com que se confundisse-as com a esquerda. Uma das melhores formas de entender essa confusão que se faz tanto com o peronismo, quanto com o bolivarianismo, ou quanto com o lulismo, é uma frase de um autor bastante esquecido, que se chama Karl Marx, em seu livro O Programa de Gotha. Lá ele reflete: as relações econômicas são reguladas pelas relações jurídicas, ou, ao contrário, as relações jurídicas é que são reguladas pelas relações econômicas. Ao atacar as relações jurídicas, tão somente o peronismo, assim como outras tendências, simplesmente naufragou e continua naufragando ao ignorar as tendências econômicas.